Olá! Na aula de hoje apresentaremos algumas das principais mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho como consequências das profundas mudanças impostas pelo capitalismo. No entanto, antes vamos definir o que é trabalho. Podemos definir o trabalho, remunerado ou não, como a execução de tarefas que exijam esforço mental e físico, que tem como objetivo a produção de bens e serviços para atender às necessidades humanas. Uma ocupação ou um emprego é o trabalho feito em troca de um salário ou um pagamento regular. Em todas as culturas, o trabalho é a base da economia. O sistema econômico consiste em instituições que propiciam a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços em dada sociedade. Então, veja que a categoria trabalho refere-se a qualquer tipo de ocupação envolvendo esforço físico e mental que resulta na produção de bens e serviços que depois serão consumidos no mercado. Uma ocupação é o trabalho que é feito em troca de um salário regular. Entretanto, muitos tipos importantes de trabalho, como o trabalho doméstico ou voluntário, não são remunerados. E grande parte do trabalho em países em desenvolvimento ocorre na economia informal. Nas últimas décadas, a classe trabalhadora vem sofrendo o impacto causado por profundas mudanças no mundo do trabalho. Tais mudanças vêm acontecendo tanto em países onde há maior concentração de capital e alta tecnologia, como em países intermediários e periféricos. De fato, um grande contingente da força humana disponível para o trabalho em escala global ou se encontra exercendo trabalho de tempo parcial, precários e temporários, ou então já está vivenciando a amarga experiência do desemprego. Em seu livro Adeus ao Mundo do Trabalho, Ricardo Antunes afirma que há como que um movimento pendular que caracteriza a classe trabalhadora nos dias atuais. Por um lado, cada vez menos homens e mulheres trabalham mais, em ritmo e intensidade que lembram a primeira fase do capitalismo industrial no século XIX. Por outro lado, cada vez mais homens e mulheres encontram menos trabalho, contentando-se com qualquer tipo de trabalho. Segundo Antunes, isso acontece porque, como o grande capital não pode eliminar completamente o trabalho vivo, a solução é reduzi-lo em algumas áreas e ampliá-lo em outras. É a precarização do trabalho. Na primeira e na segunda Revolução Industrial, em suas respectivas épocas, a sociedade e o progresso da humanidade giravam em torno de fábricas ou indústrias. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial, a energia movida a vapor foi usada para a extração de minério na indústria têxtil e na fabricação de uma grande variedade de bens que antes eram feitos à mão. O navio a vapor substituiu a escuna e a locomotiva a vapor substituiu os vagões puxados a cavalo, melhorando significativamente o processo de transporte de matéria-prima de produtos acabados, substituindo assim muito do trabalho físico. A segunda Revolução Industrial ocorreu entre 1860 e a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Durante esse período, o petróleo passou a competir com o carvão e a eletricidade foi efetivamente utilizada pela primeira vez, criando uma nova fonte de energia para operar motores, iluminar cidades e proporcionar comunicação instantânea entre as pessoas. A exemplo da Revolução do Vapor, o petróleo, a eletricidade e as invenções que se seguiram continuaram a transferir a carga da atividade econômica do homem para a máquina. O período logo após a Segunda Guerra Mundial e o momento que vivemos e ainda estamos vivenciando, as grandes mudanças tecnológicas impactam muito mais as relações de trabalho do que somente a indústria. Somente agora estamos começando a sentir os efeitos significativos do modo como as sociedades organizam a sua atividade econômica. Nas últimas 3 décadas, robôs com controle numérico, computadores e softwares avançados estão invadindo a última esfera humana, os domínios da mente.
Adequadamente programadas com inteligência artificial, essas máquinas são capazes de realizar funções conceituais, gerenciais e administrativas e de coordenar o fluxo de produção, desde a extração da matéria-prima ao marketing e a distribuição do produto final e de serviços. Todo esse conjunto de avanços tecnológicos tem contribuído para a crise estrutural do trabalho. Mas vejamos outras grandes mudanças operadas pelo fenômeno da globalização. A globalização é um fenômeno que atinge a todas as sociedades em escala global, o qual consiste em ampliar o conhecimento e o acesso sobre os inúmeros aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos entre diferentes países. Esse processo teve início quando o homem desenvolveu tecnologias capazes de encurtar as distâncias entre os povos a partir da expansão marítima iniciada no século XVI, até os dias atuais. Com a invenção de aviões a jatos, do trem-bala e a utilização de novas tecnologias de comunicação em tempo real, como por exemplo a internet, os aparelhos celulares, a troca de informações e conhecimentos instantâneo tornou-se acessível a praticamente todos os países. O real objetivo da globalização tem fundamento na política e na economia. A busca por maiores lucros, novos mercados consumidores, mão de obra, matéria-prima e novidades tecnológicas levou o homem cada vez mais longe com o seu plano de interconectar todo o mundo para o benefício de alguns poucos privilegiados que são sustentados pela grande base da pirâmide de desigualdade gerada pelo próprio processo. De maneira mais detalhada, a globalização permitiu que a informação fosse compartilhada de maneira livre, ou seja, o acesso à diversidade de conhecimentos propiciou uma enorme evolução tecnológica, permitindo que ele conquistasse em 100 anos 100 vezes mais do que conquistou nos últimos 1000 anos de história da civilização ocidental. Entretanto, a globalização também trouxe coisas negativas. Vejamos alguns aspectos negativos trazidos pela globalização. A desigualdade e a corrupção são frutos de um paradoxo vicioso imposto pela globalização. A grande interação e velocidade transformaram o processo de trabalho, tornando dinâmico e objetivo. A globalização deu ao trabalhador a função de máquina, ou seja, os interesses e sentimentos do trabalhador não são tomados em consideração na reestruturação produtiva. O trabalho que antes era a expressão do talento, agora é o meio usado para se atingir a produção e acumulação de riquezas nas mãos dos proprietários dos meios de produção, criando assim uma nova relação trabalhista. A competição, a tecnologia e o tempo são os elementos centrais do sistema de trabalho trazido pela globalização. Veja que no contexto da globalização, o trabalhador é visto como peça operante dos interesses de um movimento que é resultado do apogeu do capitalismo. Sendo assim, podemos concluir que a principal relação trazida pela globalização no campo do trabalho é a ideia de que o lucro, a vantagem financeira, é o principal objetivo. Em contrapartida, também permite perceber que o bem-estar, saúde, lazer e cultura também são essenciais para o desenvolvimento de um sistema social menos desigual. O capitalismo contemporâneo, com a nova configuração que vem assumindo nas últimas décadas, acentuou sua lógica destrutiva. Nesse contexto de crise estrutural do capital, vamos analisar, entre outras, duas grandes tendências. O padrão produtivo taylorista e fordista vem sendo crescentemente substituído ou alterado pelas formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas, das quais a chamada acumulação flexível e o modelo japonês ou toyotismo são exemplos. O modelo de regulação social-democrático que deu sustentação ao chamado welfare state, ou estado do bem-estar social em vários países centrais, vem sendo gradualmente desmontado pela desregulação neoliberal, privatizante e antissocial. Pelo próprio sentido que conduz essas tendências, que na verdade são respostas ou soluções do capital à sua própria crise, acentuam-se os elementos destrutivos que presidem a lógica do capital. Quanto mais aumentam a competitividade e a concorrência entre capitais, entre empresas e potências políticas do capital, piores para a classe que vive do trabalho são as suas consequências.
Vejamos algumas delas. Há uma crescente redução do proletariado fabril estável, ou seja, da massa de trabalhadores dos parques industriais, das fábricas, que se desenvolveu a partir dos modelos taylorista-fordista e que vem diminuindo com a reestruturação produtiva baseada na flexibilização do espaço produtivo, típico da fase do toyotismo. Há um enorme incremento do novo proletariado ou subproletariado, isto é, de um grande contingente de trabalhadores terceirizados, subcontratados ou trabalhadores de tempo parcial. É a precarização do trabalho fabril. Vivencia-se ainda um aumento significativo do trabalho feminino, que atinge mais de 40% da força de trabalho nos países onde há grande concentração de capital e que tem sido preferencialmente absorvido pelo capital no universo do trabalho precarizado e desregulamentado. Há um aumento dos assalariados médios e de serviços, o que possibilitou um significativo incremento no sindicalismo desses setores, ainda que o setor de serviços já presencie também níveis de desemprego acentuado. Há a exclusão dos jovens e dos idosos do mercado de trabalho nos países centrais. Os primeiros, os jovens, acabam engrossando as fileiras de movimento como os dos neonazistas e dos punks. As pessoas com cerca de 40 anos ou mais, quando desempregados e excluídos do trabalho, dificilmente conseguem o reingresso no mercado de trabalho. Há também uma inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho informal, principalmente nos países de industrialização intermediária e subordinados, como nos países asiáticos e latino-americanos, como o Brasil, por exemplo. Há ainda uma expansão do que Karl Marx chamou de trabalho social combinado, onde trabalhadores de diversas partes do mundo participam de produção e de serviços, o que contribui para aumentar o nível de exploração e precarização da classe trabalhadora. Concluindo, vimos que com a nova reestruturação produtiva do capital, a classe trabalhadora está cada vez mais fragmentada, diversificada e ainda mais complexa. Tornou-se mais qualificada em vários setores, como na siderurgia, onde houve uma relativa intelectualização do trabalho, mas, por outro lado, desqualificou-se e precarizou-se em diversos setores, como na indústria automobilística, onde, por exemplo, o ferramenteiro não tem mais a mesma importância que tinha algumas décadas atrás. Criou-se, de um lado, o trabalhador polivalente e multifuncional da era informacional, capaz de operar computadores e, dessa forma, exercitar com maior intensidade sua dimensão intelectual. E, de outro lado, criou-se uma massa de trabalhadores sem qualificação que são obrigados ao trabalho informal, desregulamentado, ao emprego temporário ou de part-time, ou seja, trabalhadores de tempo parcial, ou que ainda estão vivenciando desemprego estrutural. Bem, por hoje é só. Aguardo vocês nas próximas aulas de Sociologia do Portal Futurum. Um grande abraço e bom estudo a todos!